Os seres humanos, com toda a criação, foram criados muito bons. Deus viu tudo o que ele criou e, de acordo com sua avaliação perfeita, os resultados eram muito bons. Perfeitos, de fato. Ele ficou completamente satisfeito com sua criação. E o homem era a coroa da obra criativa de Deus. Não houve pecado algum no homem. Não houve nenhuma falha fatal nele. Não houve tendência inata para o pecado. Ele era bom. Realmente, completamente bom. Mas o homem, criado em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo do coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Ele desobedeceu e ele caiu. Mas como? Não podemos entender como completamente. Às vezes as pessoas perguntam como Deus poderia criar o homem bom e ainda assim o homem cair no pecado. E o fato é que podemos não ser capazes de responder a essa pergunta para a satisfação de um crítico. Podemos não saber como foi possível para o homem, criado à imagem de Deus, criado bom, se afastar de Deus. Mas sabemos que o homem foi criado com a capacidade de escolha. Deus criou o homem bom, mas com livre-arbítrio. E usando esse livre-arbítrio, de alguma forma, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e, por causa da sua desobediência, toda a criação caiu. Como Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 3, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Dia do Senhor 3, pergunta 6. Então, Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Resposta: não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e à sua imagem. Isso é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta 7. De onde veio então a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ali a nossa natureza tornou-se corrupta de tal modo que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Pergunta 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo o mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Tudo isso aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Porque nada pode acontecer que não seja a vontade do Deus Todo-Poderoso. Não é que ele tenha causado a queda no pecado. A Igreja Reformada sempre negou enfaticamente que Deus é o autor do pecado, como nós confessamos nos cânones de Dort, por exemplo. Para seus próprios bons propósitos, Deus permitiu que a queda no pecado acontecesse. Algumas coisas simplesmente não podemos explicar. E não há vergonha alguma nesse fato e admitir isso. Não entendemos tudo o que aconteceu na história do mundo, claro.
E não entendemos exatamente por que tudo aconteceu da maneira que aconteceu. Mas mesmo que não entendamos totalmente, nós nos submetemos à revelação de Deus nas Escrituras. E nós cremos, embora não entendamos. O reformador João Calvino, ele escreveu isso nas suas Institutas. E eu vou citar as Institutas de Calvino. E ele disse: a vontade de Deus é tanto a regra de justiça mais elevada, que tudo que ele deseja, pelo próprio fato de que ele deseja, deve ser considerado justo. Quando, portanto, alguém pergunta por que Deus fez isso, devemos responder: porque ele quis. Mas se você continuar perguntando por que ele quis, você está procurando algo maior e mais elevado do que a vontade de Deus, que não pode ser encontrado. Que a imprudência do homem, então, se contenha, Calvino escreveu, e não busque o que não existe, para que talvez não consiga encontrar o que existe. Nós confiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o homem foi criado bom e à imagem de Deus. E também nos diz que o homem caiu em pecado. Porque a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, de tudo em que cremos, e não nosso intelecto fraco e falível. Nós nos submetemos a ela, mesmo quando não podemos compreender a palavra completamente e não podemos responder a todas as porquês. Pense no que nós, como cristãos, como crentes, o que nós recebemos que o mundo incrédulo não recebe. Embora nunca entenderemos isso, Deus nos revelou o que aconteceu, o que levou à situação atual, a explicação de tudo e o problema do pecado. Nós sabemos por que o mal existe. E sabemos que o mal não é um princípio eterno que sempre existiu ao longo do princípio do bem. Sabemos que este mundo foi criado absolutamente perfeito por nosso bom Deus, o Criador. Sabemos que nós, seres humanos, nós somos culpados por tudo que deu errado desde a queda no pecado. E também nós sabemos pela graça de Deus o que está por vir, a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ajuda a entender e explicar a nossa situação. E também nos fornece a mensagem da esperança, a mensagem da salvação, a mensagem da renovação, a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E por causa da queda no pecado, todos nós fomos concebidos e nascemos em pecado. Nossa natureza é corrupta e não há nada que possamos fazer para nos salvar. Homens mortos simplesmente não podem dar vida a si mesmos. Nós precisamos de Cristo. Precisamos da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele mostrou essa graça em Cristo. E assim nós podemos crer, mesmo quando não entendemos, por meio da capacitação do Espírito Santo operando dentro de nós. E através da fé, por meio dessa obra do Espírito Santo, nosso entendimento cresce. E este é mais uma parte do único consolo que nós temos na vida e na morte.